Olá, boa noite a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Hoje é uma sexta-feira, 4 de junho de 2021, são 19 horas e 1 minuto. Nós estamos em rede pelo canal Resistente, no canal do YouTube e pelo nosso Facebook, e montamos também uma rede muito interessante para essa transmissão. Além do canal Resistentes, está transmitindo simultaneamente a TV da editora Cotter, o canal do Barão de Itararé, do jornalista Altamiro Borges, a TV Favela Não Se Cala, a TV Resistência Contemporânea de Palmas de Tocantins e a TV Roda de Conversas de João Pessoa, na Paraíba. Está também conosco em transmissão cruzada pelo Facebook a página da Lucélia Santos, Chapuri Socioambiental, Tutameia, que é a página da Eleonora e do Rodolfo Lucena, Toda a Cidade, Portal Favelas, página da ex-presidente Dilma Rousseff, Inédita Brasil, Instituto Ori, Educação e Cultura, Gente é para Brilhar, a BONG, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, Democracia, Direitos e Bens Comuns, Ciranda e Jornalistas Livres. Montamos essa rede de canais porque o nosso convidado é muitíssimo especial. Eu já vou trazendo aqui para a tela. Além dele, nós temos dois comentaristas também que são especialíssimos. Faremos aqui uma excelente roda de conversa e eu já vou trazendo aqui todos para a tela. Cristiano Zanin é o nosso convidado, que dispensa apresentações, mas eu gosto sempre de fazer um breve relato de cada um deles. Cristiano Martins, como todos sabem, é advogado, especialista em lawfare, litígios transnacionais e litígios estratégicos. É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Associação dos Advogados de São Paulo. Como comentaristas para essa live, nós teremos o doutor Alfredo Atier, que é doutor em filosofia pela USP, titular da cadeira Santiago Dantas e presidente da Academia Paulista de Direito. Exerce a função de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo e autor de Brasil em Tempo Acelerado. Ao lado do desembargador Atier, para comentar essa nossa live, teremos também a honra de receber colaborador aqui do canal, José Machado, que é economista, ex-deputado estadual e federal pelo PT de São Paulo, foi prefeito de Piracicaba por 2 mandatos e presidente da Agência Nacional das Águas no governo da ex-presidente Lula. E quem vai me auxiliar aqui, fazer uma parceria comigo na mediação, é a jornalista Cristiane Sanches, que está tentando fazer a conexão para entrar aqui na live. Ela está tendo lá algum probleminha e em breve estará aqui conosco. Cristiane, é uma honra, um prazer imenso receber você aqui no canal. Eu vou passar para você fazer a tua saudação, mas eu já vou emendar aqui a primeira questão para a gente abrir o nosso diálogo, né? O tema dessa live é Estado de Direito e Democracia. Então, eu gostaria de abrir com este tema, num tempo onde assistimos tanto o Estado de Direito como a democracia brasileira sendo muito agredidas, principalmente a partir do golpe na presidente Dilma em agosto de 2016. De lá para cá, o que assistimos foi um desfazimento das instituições, e o desafio agora para as forças progressistas é encontrar caminhos nesta reconstrução. Então, gostaríamos muito de te ouvir nessa elaboração reflexiva que vamos fazer aqui, para ouvir quais são os seus parâmetros para a gente fazer essa caminhada, né? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui nesta noite com você, com o José Machado, com o Alfredo Atier e com todos aqueles que estão nos assistindo, estão transmitindo nesta live. E é um prazer enorme. E, realmente, nós temos, já há algum tempo, vivido uma experiência muito, muito complicada no nosso país. Tivemos uma série de fatos que desafiam a nossa Constituição da República, desafiam as nossas leis, mas acho que já conseguimos avançar bastante. Mais recentemente, nós tivemos
decisões importantes, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que acabaram, pelo menos, escancarando, né, situações que, de algum tempo, nós colocamos, e que, dentre outras coisas, também fizeram justiça no sentido de restabelecer os direitos políticos do ex-presidente Lula e de também afastar condenações injustas que haviam sido impostas a ele e que serviram, inclusive, para retirá-lo das eleições presidenciais de 2018. Então, eu acho que, a despeito de estarmos vivendo, né, um momento complicado, inclusive em razão da pandemia, nós temos um certo alento com essas decisões mais recentes, porque deram, pelo menos, uma linha para o restabelecimento do Estado democrático no nosso país. Acho que é por aí que devemos seguir, sempre com respeito pleno à nossa Constituição e o repúdio ao uso estratégico das leis para fins ilegítimos, que é o lawfare que nós apresentamos, trouxemos em 2016 e que vem sendo bastante aplicado aqui no nosso país e também em outros países, como uma forma, inclusive, de colocar em xeque a própria democracia, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Muito bem, Cristiano. Deixa eu, antes de passar a bola aqui para os nossos comentaristas, dizer para as pessoas que estão no Facebook nos assistindo, se puderem vir ao YouTube do canal Resistentes, façam isso, vindo aqui, deixe seu like, seu comentário sobre a live. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E para aqueles que puderem se tornar membro do canal Resistentes, ao lado do botão inscrever-se, você encontra 3 opções para colaboração aqui no canal. E, claro, aqueles que estão nos assistindo nos respectivos canais de YouTube, nesses canais parceiros que eu anunciei, que também deixem lá a sua inscrição, o seu comentário. Esse trabalho de rede é um trabalho que a gente vem fazendo para fortalecer uma rede de canais do YouTube no campo progressista, dado que somos sempre boicotados pelo YouTube, né? Então, essa rede procura fortalecer todos nós. Desembargador Alfredo Atier, vou passar a bola para o senhor fazer, então, o seu primeiro comentário sobre essa bola que eu levantei para o Cristiano Zanin, dos caminhos para a reconstrução do Estado democrático de direito no Brasil. Por favor. Seja muito bem-vindo também, desembargador. É um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso canal. Tá bom. Cláudio, boa noite para você. Por favor, me chame de você e abandone o título, tá bom? O Alfredo, o Atier, como os meus queridos amigos me chamam, eu fico muito feliz. Okay. Eu queria saudar o Cristiano muito vivamente, né, e cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo na advocacia e, sobretudo, no desenvolvimento dessa, de forma pioneira, dessa questão do lawfare do ponto de vista da atuação judicial, né, e graças, exatamente ele falou, graças ao trabalho dele, né, de muitos advogados, advogadas, né, que estão envolvidos, sobretudo, no grupo, no nosso querido grupo das prerrogativas, né, o nosso Prerro, nós temos aí algumas coisas para sermos otimistas nesse momento, né? E saudar o meu querido amigo também, o José Machado, né, do Instituto Piracicabano de Estudo da Democracia, que é um parceiro muito querido da Academia Paulista de Direito. Olha, eu acho que, de fato, o Supremo, ao ter decidido recentemente 2 coisas que eu acho importantes, né? A primeira, a incompetência da Vara Especializada de Curitiba. E, em segundo lugar, mais importante ainda, a suspeição do ex-juiz Moro, ex-ministro de Bolsonaro Moro, eu acho que ele deu um passo importante, né? Digamos assim, um passo para trás. Porque o que nós estamos vivenciando no Brasil, Cláudio, é uma situação que eu chamo sempre de um regime anticonstitucional. Nós temos um presidente que foi eleito num pleito em que o seu principal adversário, aquele que tinha o dobro do número de votos de todos os seus adversários no momento em que foi preso,
foi afastado ilegitimamente da eleição, isso é muito claro hoje, quer dizer, está claro que essa prisão e essa condenação foram ilegais, anticonstitucionais, e o próprio juiz que o condenou acabou se tornando ministro desse governo Bolsonaro. Portanto, há aí uma contaminação de legitimidade nesse regime, e é um regime que se põe totalmente contra a Constituição. Isso significa que ele se põe contra o Estado democrático de direito, contra a democracia e contra o Estado de direito, contra as leis do Brasil. E a minha preocupação grande está no fato de que as instituições parecem estar absolutamente paralisadas, né? Eu não quero usar o termo acovardadas, porque, na verdade, você veja, esse regime que foi instituído a partir da posse desse que ocupa hoje a presidência, é um regime que trabalha muito com ameaças contra o povo, com uma série de declarações que são contra a Constituição, quer dizer, vários crimes de responsabilidade ele comete, vários crimes comuns ele comete, mas nem o Congresso, por meio do presidente da Câmara, apesar de haver mais de 100 pedidos de impeachment, muitos deles extremamente bem fundamentados, nem a Procuradoria-Geral da República, diante de representações muito bem feitas, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, relativas aos crimes comuns, nenhum deles se movimenta. E agora nós tivemos do meu ponto de vista, uma situação grave, quando um general da ativa, não é? Ele atua politicamente, ele vai prestar depoimento na CPI, assessorado pela Advocacia Geral da União, e depois vai a uma manifestação pública de desprezo total pelas instituições. Então, eu vejo as instituições amarradas, né? E aí eu até lembraria, Cláudio, que nós propusemos, ao lado de intelectuais e professores, né, como o professor Renato Giannini, Roberto Romano, o professor Geraldo Souza Júnior, o próprio Alberto Toron, o Fábio Gaspar, nós propusemos uma ação visando a declaração de incapacidade desse presidente, não é? Porque ele não tem capacidade de ser presidente de um país e nem de estar na esfera política, na esfera pública. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal nos dá um sinal de volta para trás, que significa vamos retomar o caminho que nós iniciamos em 88, que é o caminho do Estado Democrático de Direito, o caminho da soberania popular. O povo é que decidiu isso, nós é que decidimos isso. E é isso que o judiciário tem de fazer. O judiciário não pode inovar, ir contra a Constituição, ele não pode se declarar representante do povo, que ele não é, porque nenhum juiz, nenhum magistrado é eleito, nem os do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que seguir exatamente aquilo que está na Constituição. Então, o Supremo nos dá esse sinal importantíssimo, né? E a gente tem que efetivamente confiar nesse sinal e utilizar-se dele agora, assim, com muita força, com muita energia, porque a democracia depende do povo, da ação do povo, não é? E que começa agora com dificuldade. Nós estamos na pandemia, você veja, irmos todos aí à rua já é um ato de coragem, né? Mas, lamentavelmente, é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos arriscar, porque a democracia é um bem do qual nós não podemos abrir mão. Muito bem, Atier, agradecer aqui a tua participação, a brilhante colocação inicial. Antes de passar para o meu querido amigo Machado, deixa eu registrar que este evento é resultado de uma articulação entre o IPED, que é o Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia, e pela Academia Paulista de Direito, que o desembargador Alfredo Atier preside. Então, fazendo esse registro, agradecendo a essa... O Canal Resistentes entrou como o canal para viabilizar esse encontro, e o que nos encheu muito de prazer e orgulho. Machado, passo a bola para você, dar continuidade nessa reflexão, por favor. Muito obrigado, Cláudio. Quero cumprimentar a todas e todos os internautas que nos prestigiam neste evento,
dizer da minha enorme alegria e a minha honra de poder estar aqui ao lado de dois expoentes, né, do direito brasileiro, que é o Cristiano Zanin e o Alfredo Atier, né? Duas pessoas por quem eu tenho enorme respeito pessoal, porque cada um, na sua trincheira, está dando uma demonstração de uma coragem impressionante e um protagonismo importantíssimo nessa luta, nessa dura luta pelo Estado de Direito e, por via de consequência, pela democracia. Então, eu quero render a minha homenagem a esses dois, que eu posso chamar de companheiros, né? Porque estamos todos dentro do mesmo propósito, que é lutar por um Brasil mais justo, um Brasil democrático, um país soberano. Quero cumprimentar também a Academia Paulista de Direito, na pessoa do Atier, cumprimentar o professor Eliezer Barreto César, que é o presidente, não é, o nosso presidente do Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia, que é uma entidade nova, que coletivamente estamos implantando em Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que tem um papel relevante na existência democrática em vários momentos da história brasileira, não é? E, portanto, é com muita honra que eu represento aqui o IPED. Não há dúvida de que o que acontece no Brasil é algo assim assustador, não é? Porque com a Constituição de 88 e no momento que nós, né, ingressamos num processo de construção de novas instituições, de fortalecimento das instituições democráticas, né? Um país onde a liberdade pode ser exercida amplamente, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, né? O nosso país passou a ser respeitado mundialmente porque estava buscando o caminho de ser uma grande nação, né? Uma nação democrática, uma nação importante no contexto sul-americano e no contexto mundial, por que não dizer, não é? Como potência, inclusive, econômica, dos maiores PIBs do mundo, não é? Um protagonismo e um respeito. O Brasil estava ganhando um respeito importante no contexto mundial, e nós todos, convenhamos, estávamos crentes de que a democracia era algo que não indestrutível no Brasil. Nós já tínhamos virado essa página. Todos nós. Eu, por exemplo, não é? Que sou aqui o mais velho aqui desta tela, eu fui estudante em 1968, nas lutas estudantis contra a ditadura. Não é? Fui um jovem engajado na luta contra a ditadura. Então, quando, em 88, se aprova a Constituição e se inaugura uma nova etapa na vida brasileira, eu próprio acreditei que nós tínhamos ingressado numa nova era. E eis que, de repente, tudo desaba. Tudo desaba. O golpe foi uma coisa inacreditável que aconteceu no Brasil, o golpe de 2016. De novo, voltaram com aquela velha cantilena da ameaça comunista, de que o Brasil estava mergulhado na corrupção, com essa história que evidentemente tem impacto no contexto do nosso povo. Nosso povo nós não temos uma cultura democrática enraizada, sólida ainda. Infelizmente, a gente achava que tinha. E agora a gente chega à conclusão de que nós não temos uma cultura democrática enraizada no Brasil. Independentemente, não é, da gente saber que o povo brasileiro não é cordeiro, o povo brasileiro é um povo que luta. Nós temos lutas históricas no Brasil, nós somos um povo valente, mas nós temos um contexto intrincado de questões que nós não resolvemos.
Olha agora o que o Atié acaba de falar. O Exército Brasileiro dando esse exemplo, esse mau exemplo para o país. Esse comandante do Exército não teve a coragem de tomar uma decisão que pudesse repor a dignidade das Forças Armadas. As Forças Armadas estão passando por um desgaste desnecessário. Por quê? Por falta de vocação democrática, por falta de apego à Constituição do país. Eu acho que, como o Zanin é o nosso convidado de honra aqui da Academia Paulista, do IPED, né? Quando a gente olha para o Zanin, eu muita admiração, porque o Zanin é bem jovem e fez uma trajetória nos últimos tempos que nos orgulha, porque ele fez quase que um... Olha só, os pesos e contrapesos não estão funcionando no Brasil. O sistema de justiça, como é que o sistema de justiça permitiu o descalabro da vara de Curitiba? E não vamos nos esquecer do Tribunal Regional Federal número 4 de Porto Alegre, que também está na mesma senda do lawfare. Na mesma senda. E eles vão sair impunes dessa também? Eu acho inaceitável. Esses senhores do TRF4 vão ter que responder também, porque eles sancionaram todas as decisões de Curitiba. Todas. Eles são cúmplices do senhor Sérgio Moro. Não é? Então, eu estou dizendo isso com esse tom de indignação, porque eu não sou um operador do direito. Eu sou um operador da política, claro. Fui deputado, fui prefeito, hoje não sou nada, sou um cidadão comum, mas eu quero dizer que, como todo brasileiro minimamente compenetrado do que significa construir uma nação soberana, democrática e justa, eu não posso aceitar que as nossas Forças Armadas estejam agindo dessa forma. Quer dizer, de novo, nós estamos com uma crise militar no Brasil. Então, junta a crise militar, junta a crise do sistema de justiça, onde alguns juízes não honram a toga que vestem. E nós, veja bem, por que demorou tanto? Olha, eu lembro o Cristiano lutando, as entrevistas do Cristiano, a luta dele, a insistência, a pertinácia. Isso é a vitória da pertinácia, da insistência, da teimosia do Cristiano e da equipe que defendeu o presidente Lula. Então, eu termino, me desculpe se eu me exalto e se me estendo, mas é que esse é o meu jeito de ser. Né? Eu tenho, evidentemente, muito respeito pelo bom senso, pela prudência, mas, às vezes, a indignação acaba tomando conta do meu modo de me pronunciar. Né? Mas eu quero aqui dizer que da minha enorme satisfação de compartilhar aqui desta tela com pessoas que eu tenho muita admiração. Muito bem, Machado, creia que a sua indignação é de todos nós e a tua veemência nos contagia, e é sempre importante ter essa veemência colocada no ar. Cristiano, eu tenho aqui uma pergunta do Felipe, não é bem uma pergunta, é uma sugestão. Ele diz, apenas acho que o Zanin poderia sortear o livro dele sobre lawfare. Eu queria pegar esse gancho, Zanin, e ouvir de você um pouco sobre esse livro e também da tua experiência, né, inédita no Brasil, no enfrentamento da defesa do presidente Lula, nessa questão do lawfare, que acabou se tornando um instrumento não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em alguns países da Europa, na Ásia também. Enfim, como foi a tua vivência? O que você pode trazer deste livro que você escreveu? Passo a palavra para você explorar essa temática do lawfare, por favor. Obrigado, Cláudio. Bom, a questão do lawfare, ela surge no seguinte contexto. Eu tenho mais de 20 anos de exercício da advocacia. E, ao longo do tempo, tive, junto com toda a equipe, a oportunidade de atuar em casos de grande complexidade,
em casos que demandavam, enfim, uma atuação bastante específica e bastante artesanal. Mas até então, até 2015, nós não tínhamos visto nada parecido com aquilo que estava se projetando em relação ao ex-presidente Lula. Então, naquele momento em que assumimos a defesa técnica do ex-presidente Lula, e que começamos a ver que estava sendo criado um ambiente artificial de culpa, que já havia, né, um juízo pré-definido de condenação, que era o tempo todo colocado por uma parte da imprensa, junto com aqueles agentes da Lava Jato, nós sentimos a necessidade de fazer um estudo mais detalhado sobre fenômenos parecidos com esse que já tivessem sido analisados. E aí, numa imersão feita nos Estados Unidos, por mim e pela Valesca, nós nos deparamos com o conceito do lawfare, que significa, ao pé da letra, a junção das palavras law, lei, e warfare, que é guerra. Então, ao pé da letra, é um conceito, é uma guerra jurídica. E esse conceito nós nos deparamos no ambiente acadêmico-militar dos Estados Unidos. E, a partir disso, passamos a estudar com maior profundidade, também com a ajuda de alguns professores norte-americanos, e trouxemos, ainda em 2016, esse conceito, porque identificamos que era isso que estava acontecendo aqui no Brasil. Era o uso estratégico das leis para fins ilegítimos, no caso, para o fim de retirar o presidente Lula da vida pública, de atacar a sua reputação, de prejudicar o processo democrático brasileiro. E, a partir dessa experiência, né, trouxemos o conceito, apresentamos como ele se desenvolve, e, mais recentemente, eu, Valesca e o também advogado Rafael Valim, lançamos um livro conceitual sobre o lawfare, que foi lançado em 2019, aqui no Largo de São Francisco, na USP, e já tem uma versão em língua espanhola, uma versão lançada em Portugal, e também agora uma versão em língua inglesa. E por que isso está acontecendo? Porque o exemplo aqui do Brasil, o exemplo do caso do presidente Lula, que eu reputo como um dos maiores exemplos de lawfare, está se reproduzindo, não apenas em relação a outras pessoas, mas também em outros países. Então, há um interesse efetivo nesse tema em diversos lugares, porque, em última análise, como eu disse aqui na minha fala inicial, ele pode comprometer a própria democracia. Você acaba dando, né, ao sistema, uma parte do sistema de justiça, a possibilidade de interferir diretamente no sistema democrático quando você dá a promotores, a juízes, a possibilidade de retirar do processo democrático aqueles que eles não querem, aqueles que eles acham que não são compatíveis com as ideias pessoais que eles defendem. Então, isso é muito grave. Estamos aqui com o ex-prefeito José Machado, né, que foi prefeito da cidade de Piracicaba, que é a minha cidade. Eu nasci em Piracicaba, então ele sabe como é você participar do processo democrático. Então, você não pode ter um processo eleitoral definido pela vontade de juízes e promotores, e muito menos se essa vontade estiver associada a interesses até mesmo estrangeiros. E é isso que nós vimos de perto, nós vimos acontecer. Então, isso é muito importante que as pessoas conheçam, né, como se dá esse fenômeno, o lawfare, como ele se desenvolve, porque é algo realmente bastante preocupante. Nós
como foi dito aqui, quer dizer, nós passamos muito tempo defendendo determinadas ideias e que pareciam bastante, digamos assim, absurdas para alguns. Então, nós dizíamos, olha, estamos diante de um juiz que não tem a necessária imparcialidade, há uma cooperação estrangeira informal acontecendo, dentre outras coisas, e foi necessário que passasse bastante tempo para que nós tivéssemos efetivamente tudo isso reconhecido. É verdade que, mais recentemente, nós pudemos ter acesso, inclusive, à troca de mensagens, aos diálogos que ocorriam na Operação Lava Jato e que confirmaram tudo aquilo que nós dizíamos. Então, nós vimos lá, por exemplo, a existência de um plano Lula, é assim denominado, que estava totalmente desenhado. Então, havia ali uma estratégia toda descrita de como retirar alguém que era considerado adversário político ou até um inimigo para aqueles membros do sistema de justiça, fazendo o uso perverso das leis. E é importante também que se tenha presente que o lawfare, ele não atinge apenas políticos e muito menos políticos de um determinado campo da política. A porta de entrada do lawfare geralmente são as empresas, e nós vimos isso acontecer aqui também no Brasil. As empresas brasileiras foram bastante atingidas, a ponto de termos, inclusive, né, um problema econômico muito grave no nosso país, que é decorrente da Lava Jato, que é decorrente de uma situação que foi colocada a pretexto de defender a corrupção, mas que, na verdade, mostrou a corrupção nos conceitos jurídicos, a corrupção na aplicação da lei, e que teve resultados nefastos no nosso país, que nós estamos vivendo e possivelmente vamos vivê-los por muito tempo ainda. Muito bem, Zanin, antes de passar para os nossos comentaristas, eu gostaria de fazer mais uma provocação ao Zanin e ouvir dele qual é o papel da imprensa no lawfare. Quer dizer, o que nós assistimos foi um certo conluio entre determinados setores da justiça com a imprensa que inflavam todo o processo no intuito de ganhar opinião pública. Gostaria de ouvir o Zanin, como é que ele percebeu tudo isso, qual foi o papel da imprensa nessa sistemática toda. Foi um papel fundamental, né? Porque quando a imprensa, ou uma parte da imprensa, se associa a pessoas que estão exercendo o poder, sobretudo o poder de punir pela lei penal, e passam a tratar todas as versões do órgão acusador como se verdade absoluta fosse, você transforma esse processo num verdadeiro simulacro. Então, você não tem mais o processo, você acaba tendo a imprensa expondo à opinião pública conceitos, versões, sem nenhuma verificação ou sem nenhuma crítica, como se fosse uma verdade absoluta, e isso gera um ambiente artificial de culpa, uma culpa pré-definida, que depois é apenas formalizada no âmbito do processo. Então, acho que uma parte da imprensa, né, é sempre importante dizer, uma parte da imprensa teve um papel muito relevante para que nós tivéssemos, né, todas essas ilegalidades e arbitrariedades sendo cometidas também por uma parte do sistema de justiça. Dentro do ambiente do lawfare, nós temos e definimos, né, do armamento na guerra tradicional e também do lawfare. E aí, nas externalidades, você tem a campanha visitado e devidamente analisado. Muito bem, vou passar para o Alfredo Atier.
Tia, gostaria de te ouvir também, primeiro sobre o que foi noticiado hoje com o juiz Bretas, no Rio de Janeiro, que a Veja publicou um áudio onde ele insinua venda de sentenças, de posições, e qual é o impacto que isso pode trazer nesse momento, com essas revelações que são trazidas a público. E eu vi também, isso já é também uma provocação para o Zanin na nossa próxima rodada, mas eu coloco para os nossos comentaristas também abordarem rapidamente, nós temos uma estrutura de tempo aqui combinada previamente, mas, enfim, ouvi-lo sobre a atuação do Departamento de Estado americano em todo esse processo que envolveu o golpe na presidente Dilma, a prisão ilegal do presidente Lula e essas relações com lawfare também estão bem colocadas aqui pelo Zanin. Por favor. Cláudio, olha, eu acho que nós vivemos aí nessa questão específica do julgamento do ex-presidente Lula, não é? Mas isso abrange outros tantos processos, outros tantos eventos que aconteceram no nosso país, talvez de 2013 para cá, 2016 para cá, ainda mais agravados, né? Mas nós tivemos aí a subversão de vários princípios do direito brasileiro e internacional por meio dessa atuação errônea de alguns dos componentes disso que se chama de sistema de justiça, e eu já chamei isso, eu acho que, de corrupção, não é? Porque, lamentavelmente, a gente tem uma ideia de corrupção assim um pouco mesquinha, né? A gente pensa sempre na corrupção mais do ponto de vista econômico do que do ponto de vista político. A corrupção econômica é essa coisa de trocar dinheiro por favores, trocar dinheiro por privilégios, não é? Mas a corrupção é uma coisa muito mais ampla do que essa. A gente tem que analisar essa questão de uma forma mais ampla, né? A corrupção é, na verdade, uma utilização errônea do poder que a gente tem. Quer dizer, portanto, se trata de um abuso do poder, não é? Então, toda vez que há abuso de poder, existe corrupção. Então, isso não se dá apenas do ponto de vista econômico, se dá também dentro da esfera pública, da esfera política e da esfera jurídica, não é? Quando aquele que é responsável por aplicar e defender a lei passa a utilizar de métodos que não estão previstos na lei, que abusa, portanto, do poder que possui, da atividade que possui, e passa a agir de uma forma errônea em relação à lei, então aí está claramente configurada uma situação séria de corrupção, não é? Então eu acho que é isso que está, digamos assim, em jogo nesse momento, não é? A gente precisa saber que na democracia os poderes que as pessoas recebem são sempre poderes limitados, são sempre poderes controlados. E quem controla isso é o próprio povo quando diz o que pode e o que não pode ser feito, não é? Então nós temos uma Constituição que diz várias coisas sobre aquilo que pode ou não ser feito pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e isso tem que ser seguido à risca, não é? Agora, é claro, há uma utilização indevida desses mecanismos, não é? E essa utilização é sempre seguida por um processo de propaganda. E essa propaganda passa pela grande imprensa, claro, quando essa grande imprensa é despreparada, ou então ela, de certa forma, está tomada por uma série de preconceitos, e essa propaganda também passa por meio das fake news, não é? Quer dizer, que se espalham hoje aí com essa facilidade assustadora, não é? Por exemplo, vou ser bem claro a respeito dessa questão das fake news e das suas fontes. O último discurso presidencial apresentado aí em rede nacional, ele é um típico discurso voltado a passar uma imagem mentirosa de ações de governo, não é? Quer dizer, um discurso que omite aquilo que foi feito, e é um discurso, sobretudo, que diz que fez certas coisas que não fez, não é? Então, isso gera uma confusão séria dentro da sociedade. E isso também foi feito no âmbito daquilo que são os princípios do direito, daquilo que são os valores do direito, aqueles que estão na Constituição. E por meio disso que a gente sabe hoje, chama com toda a propriedade de lavajatismo, que é
o lavajatismo é uma subversão da ordem jurídica, é uma subversão do Estado de Direito, não é? E isso acontece em todos esses seus adeptos desse lavajatismo, não é? Nós tivemos agora uma volta para trás do Supremo, que é muito importante, inclusive de magistrados e magistradas que a gente respeita muito, mas que deram apoio a esse empreendimento errôneo, essa utilização errônea do direito que o Brasil tem. O direito do Brasil não é um direito atrasado, como esse pessoal da Lava Jato afirmava. O direito penal brasileiro não é atrasado. Eles diziam que o direito penal brasileiro era atrasado porque não apanhava as pessoas que deviam ser apanhadas como cometendo crime. Isso não é verdade. Isso não é verdade de forma nenhuma. O sistema brasileiro é um sistema, até nesse aspecto, eu até diria que ele pode sofrer críticas porque ele é altamente punitivo em relação a determinadas parcelas da população, não é? As populações periféricas são sempre punidas. Inclusive na definição dos crimes. Isso é muito sério. Quer dizer, isso daí precisa ser rediscutido. Essa ordem jurídica brasileira precisa ser rediscutida. No processo de desenvolvimento daquilo que foi a Constituição de 88, nós estávamos indo nessa direção. E, de repente, vem esse retrocesso, essa violência, porque isso, além de ser corrupção porque é abuso de poder, também é uma violência contra a sociedade. E nós estamos sofrendo essa violência. A gente vê no processo da pandemia, que nós estamos agora sofrendo, isso daqui está agudizado, quer dizer, não começou na pandemia. O sofrimento da população brasileira, e sobretudo da população mais pobre, do povo mais pobre, não é? Povo periférico, das chamadas minorias, não é? Da população indígena, do meio ambiente, da saúde pública, da educação, da cultura, do trabalho, né? Nós tivemos aí o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura que foram extintos, não existem mais. O Ministério dos Direitos Humanos desapareceu também. Ou seja, essa situação toda, ela, na verdade, foi agudizada, quer dizer, ela se tornou mais grave no curso da pandemia, mas ela já estava implantada, assim, com toda a segurança. E um dos pilares dessa situação, né, desse regime anticonstitucional que nós estamos vivendo, é exatamente o lavajatismo, né? Então, é nisso que... E só para dar digamos assim, um ensaio só da sua pergunta, que eu acho que é muito importante, isso se deu não apenas no território brasileiro, mas com a influência muito grande do Departamento de Justiça americano, interessado em afastar a concorrência de empresas brasileiras no cenário internacional, não é? A partir, inclusive, da descoberta do pré-sal. Isso tudo é muito claro do ponto de vista geopolítico. Então, a partir daquele momento, então, há essa influência maléfica e ela se introduz no Brasil por um dos seus poderes. E, lamentavelmente, nesse caso, foi o sistema de justiça. Muito bem, Atier, temos muita participação no chat, eu estou tentando colocar toda a participação no pé da imagem. Eu quero registrar aqui um superchat que chegou do Silvio Nien Cotter, que é o diretor da editora Cotter, que está na sua TV em transmissão simultânea com a gente. Muito obrigado por essa contribuição, Sálvio. É um prazer tê-lo aqui na nossa rede. Iremos fazer muitos trabalhos em conjunto, não tenho dúvida disso. Machado, passo para você, então, fazer esse complemento dessa bola que eu levantei sobre lawfare, sobre a questão do Bretas também, que foi hoje notícia, né? A OAB já está pedindo a sua suspensão, até a extinção da ordem, enfim. Como é que você está vendo essa situação, Machado? 5 minutos, por favor. Desculpe, Machado, abri. Olha, mais do que fazer afirmações aqui, eu gostaria de endereçar perguntas, né? Tanto para o Cristiano quanto para o Atier. Procurando fazer uma conexão com a fala minha anterior e com essa última fala também agora do Atier,
sobre a corrupção, digamos, do sistema de justiça, né? O lavajatismo, portanto, como um fenômeno de corrupção. O lavatismo é sinônimo de corrupção, né? Agora, por que isso... A pergunta que eu gostaria de fazer aos dois, que são duas pessoas que pensam isso de maneira sistemática, né? Por que isso aconteceu no Brasil? Quer dizer, que tipo de falha? Porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele só age sob provocação. Quer dizer, está acontecendo um descalabro em Curitiba, um desapego à Constituição, um desvirtuamento do cumprimento da lei, e não há um órgão, quer dizer, existe o Conselho Nacional de Justiça, mas não há um órgão, porque eu entendo que o Supremo não tem essa prerrogativa de intervir, ele não tem essa vocação. Ou seja, está acontecendo um fato de corrupção jurídica, não é? Escandalosa, e se não fosse a luta do Zanin, da equipe dele, se não fosse o vazamento das mensagens trocadas entre aqueles personagens, provavelmente o Supremo não teria agido, não é? Eu me lembro o voto da Carmen Lúcia, da ilustre ministra Carmen Lúcia, né? Que o que escandalizou a Carmen Lúcia foi o grampo que a Lava Jato fez no escritório dos advogados. Uma atitude absolutamente... E ela falou, bom, olha, a partir de agora, eu não quero nem saber, vamos... Ela mudou completamente a partir de uma coisa que escandalizou-a. Mas ela, digamos, ela desconfiava que isso estava acontecendo enfim, não houve. Não é? O Conselho Nacional de Justiça passou pano. O Conselho do Ministério Público também passou pano. Não atua. Como que vocês enxergam? Que tipo de reforma que precisa ser feita nesse ordenamento para mitigar, ou para prevenir, ou para impedir que um fenômeno de corrupção, não é, ocorra a olhos vistos, não é? E isso ficar impune? Quer dizer, se não houvesse uma indignação, se não houvesse um empenho, né, de comprovação disso tudo, nós estaríamos ainda, o Lula provavelmente ainda estaria preso e assim por diante. Quer dizer, claro que a conjuntura também ajudou, quer dizer, existe uma série de fatores que acabam acaba impactando, né, o processo, mas eu creio que nós estamos diante de um fato, né, que está a exigir da consciência política e democrática brasileira uma reflexão sobre como que nós vamos enfrentar isso. A questão militar é outra questão, que nós não sabemos como lidar com isso. Quer dizer, nós vamos ficar com a espada do militar na nossa cabeça até quando? Até quando que nós vamos, não é, ficar desconfiado de que um belo dia um general resolve emitir uma nota, né, ameaçando o sistema democrático? Quer dizer, isso não é cabível mais num país como o nosso, nessa altura do campeonato, em pleno século XXI. Quer dizer, é uma deformação que nós vamos ter. Claro, para finalizar aqui o meu comentário, que eu gostaria de ver a reação dos dois companheiros aqui, mas, enfim, eu sei que é das ruas que virão as pressões para a gente mudar isso. Quer dizer, se não houver uma indignação popular, dificilmente a gente muda, mas eu gostaria, de todo modo, que, se entenderem que a pergunta é pertinente, que fizesse um comentário a respeito. Absolutamente pertinente. Eu já passo a bola para o Cristiano,
mas gostaria de agregar nessa reflexão do Cristiano o papel do Departamento de Estado americano no processo de lawfare, no processo do presidente Lula. Por favor, Cristiano. Obrigado, Cláudio. Bom, eu acho que, primeiro, essa participação estrangeira, né, tanto dos Estados Unidos como da Suíça, na Lava Jato, era algo que nós havíamos detectado há muito tempo. Se você for voltar no tempo, você vai verificar questionamentos que nós fazíamos em 2016, inclusive nas audiências da 13ª Vara Federal de Curitiba, que já apontavam nessa direção. Então, com toda a nossa bagagem de atuação, né, ao longo de anos na advocacia, inclusive trabalhando em casos transnacionais, em casos que envolviam os Estados Unidos, nós verificamos claramente que a Lava Jato estava utilizando daqueles mecanismos. E até que fosse possível fazer a prova disso. A prova disso nós fizemos em 2018, quando nós levamos um vídeo ao processo, mostrando que o então vice-procurador-geral dos Estados Unidos estava numa reunião com o então Procurador-Geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, e nessa reunião ele afirmou categoricamente que estava feliz com a condenação do ex-presidente Lula e que os Estados Unidos haviam auxiliado na construção do caso. Então, esse vídeo, ele demonstra de forma cristalina que as agências norte-americanas participaram informalmente de toda a construção e do desenvolvimento dos processos contra o presidente Lula, que levaram à sua condenação e com os desdobramentos que nós conhecemos. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, que foi colocado pelo José Machado, é por que aconteceu tudo isso. Eu acho que porque os sistemas de controle diretos e indiretos não funcionaram. Como é que funciona, se nós estamos falando do sistema de justiça, o sistema de controle direto são os tribunais e os órgãos de controle externo. Pois bem, tanto os tribunais como os órgãos de controle externo não tomaram nenhuma providência, mesmo vendo que estavam ocorrendo graves e grosseiras violações à nossa Constituição da República e às nossas leis. É sempre importante lembrar que, em 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal que examinava os recursos da Lava Jato, proferiu uma decisão dizendo que a Lava Jato era algo inédito e que, então, não estaria sujeita às normas gerais. Ou seja, naquele momento, o TRF da 4ª Região instituiu e formalizou o estado de exceção. Se a Lava Jato não precisava seguir as regras gerais, ela não precisava seguir as leis. E isso, efetivamente, aconteceu. Por outro lado, nós também tivemos, e já discutimos aqui, um papel da mídia, que deixou de cumprir o seu papel de crítica, né, de crítica à atuação do poder. Ao contrário daquilo que deveria ter feito, a mídia, ou uma parte da mídia, chancelaram os abusos e as ilegalidades que estavam acontecendo. Então, é nesse conjunto que eu vejo que tanto os sistemas de controle direto como indiretos, ou seja, os tribunais, os órgãos de controle e também a imprensa, deixaram de cumprir os seus respectivos papéis. E isso gerou aquele ambiente incontrolável que nós vimos na Lava Jato. E eu acho que também eles usaram uma técnica, ou algumas técnicas, né, bastante relevantes, técnicas que foram importadas, evidentemente. E uma delas foi difundir à opinião pública um verdadeiro juízo binário.
ou a pessoa estava a favor da Lava Jato, ou a pessoa era a favor da corrupção. Então, isso produziu também, ajudou a produzir essas deformações, imagino, no próprio sistema de controle, e permitiu que tudo isso acontecesse. Mas eu acho que tudo isso foi bastante planejado, bastante, né, pensado, e a implementação se deu de uma forma, inclusive, a levar a opinião pública, levar a população a esse juízo binário que é totalmente incorreto. Zanin, uma pergunta que chega aqui do chat, do Júlio Menezes, antes de passar a bola para o Atier. A interferência estadunidense, entre parênteses, Projeto Pontes, que ocorreu fora dos trâmites legais, não cabe punição dos Estados Unidos em cortes internacionais? Bom, o que nós já provamos é que houve uma cooperação informal por parte de agências norte-americanas. E isso não poderia acontecer simplesmente porque é ilegal aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Os dois países, tanto o Brasil como os Estados Unidos, assinaram um acordo que prevê o procedimento para a cooperação em matéria penal entre esses dois países. Esse acordo, inclusive, foi submetido e aprovado pelo Congresso Nacional e, na época, foi promulgado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos um acordo aprovado pelo Congresso, promulgado pelo então presidente da República, e que disciplina como deveria ser a relação entre os dois países em matéria de cooperação penal. Na medida em que se verifica que esse procedimento foi descumprido, tanto pelo Brasil como pelos Estados Unidos, nós estamos diante de atos ilegais aqui e também nos Estados Unidos. Tanto é que chegou ao nosso conhecimento, inclusive, que há questionamentos nos Estados Unidos, por parte de parlamentares daquele país, sobre a atuação das agências norte-americanas na Lava Jato. E esse questionamento está também se expandindo. Nós tivemos recentemente uma reportagem muito importante, publicada pelo jornal francês Le Monde, que expôs outros detalhes desta relação informal e, portanto, ilegal entre agentes da Lava Jato e agentes norte-americanos, e também há outras matérias, reportagens que acabam reforçando esse aspecto, para além do material que nós tivemos acesso com autorização do Supremo Tribunal Federal e que permitiu a verificação direta dessa relação informal e, portanto, ilegal entre autoridades brasileiras e autoridades norte-americanas no âmbito da Lava Jato. Mas a pergunta, Zanin, caberia punição em alguma corte internacional? Olha, nós, em 2016, questionamos aquilo que estava acontecendo aqui nessa chamada Operação Lava Jato perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que, inclusive, concedeu uma liminar em 2018, para que o presidente Lula pudesse concorrer nas eleições presidenciais, mas essa liminar foi descumprida pelo nosso país. Então, nós esperamos que, num julgamento futuro, próximo, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, esses aspectos também sejam levados em consideração. Houve uma clara violação grosseira, não só das leis da Constituição brasileira, mas também de tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, mas não fez, como é o caso do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, e que está, por isso, sendo analisado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, a partir de um comunicado que nós apresentamos em 2016. Muito bem, Zanin. Vou passar para o Alfredo Atier, que em 1 hora de live, vamos fazer mais um ciclo aqui de bate-papo entre nós.
Atier, Machado e, por fim, o Zanin. Por favor, Alfredo Atier. Cláudio, essa questão do direito internacional é uma questão bastante delicada, né? É muito difícil os Estados Unidos virem a ser levados a alguma corte internacional, porque já há muito tempo os Estados Unidos não participam de acordos plurilaterais, né? Os Estados Unidos têm, e sobretudo nesses que dizem respeito, sobretudo, a admitir a jurisdição internacional, né? Mas é possível e praticável a punição daqueles que cometeram esses atos ilícitos nos próprios tribunais americanos. Isso é possível, isso é plausível a partir de representações que sejam feitas lá, né? Isso é claro e isso, digamos assim, corresponde à jurisprudência, inclusive existente nos Estados Unidos. Quer dizer, isso pode acontecer de fato, quer dizer, é uma questão assim real, né? Com relação aos fatos acontecidos aqui, nós esperamos que haja, de fato, a apuração e a punição dos responsáveis, né? Porque o Zanin foi muito claro, eu acho que a gente tem que salientar isso para todo mundo, exatamente por causa dessa grande dicotomia que foi criada, esse pensamento binário, né? Ou você é a favor do lavajatismo ou é a favor da corrupção, né? Não. Existem mecanismos atuais para a colaboração internacional para a solução de determinadas questões que envolvem a corrupção. Existem esses mecanismos. Se eles forem utilizados de forma legítima, aberta, pública, então você tem um caminho para a punição daqueles que cometem atos de corrupção. Ok, ninguém discute isso. Agora, o que não pode ser feito de forma nenhuma, e sobretudo na área penal, mas nenhuma outra área do direito, é você utilizar-se de mecanismos que não são legais, né? Quer dizer, o Cristiano até foi gentil, ele falou assim, olha, são informais, mas a informalidade é aquilo que caracteriza a nossa relação do dia a dia com os amigos, com os familiares, não é isso mesmo? No Facebook, nas redes sociais, isso é uma coisa. Agentes públicos, quer dizer, quem está numa função pública não pode agir informalmente, não é? Então, se agiu informalmente, está agindo de forma ilegal, contra a lei, né? Então, eu dou até o exemplo, eu tenho salientado muito isso. Quando o juiz, a juíza, estão desempenhando a sua função, eles não podem conversar informalmente com o promotor nem com os advogados. Não podem fazer isso. E se alguém escuta uma conversa entre um juiz e um promotor, ou um juiz e um advogado, combinando determinadas coisas de um processo, essa pessoa, na verdade, não está cometendo crime algum. Por quê? Porque qualquer conversa de um juiz com um promotor, com um advogado a respeito de um processo, é uma conversa pública, por definição. Portanto, essa conversa tem que ser ouvida por todas as pessoas. Quem é o destinatário de qualquer coisa pública? É o povo, não é? Muito bem. Então, se, por acaso, eu estou conversando com alguém sobre um processo, dando conselhos ou trocando ideias, sem que a outra parte participe, sem que a outra parte escute, eu estou conversando com um advogado, com um promotor sobre um processo, e alguém passa lá em frente à minha sala ou ao meu apartamento, seja lá o que for, e escuta o que eu estou dizendo e revela isso, na verdade não está cometendo crime. Essa pessoa, na verdade, está tornando público aquilo que deveria ser público. E aqui ocorre a mesma coisa com relação a essa questão da colaboração internacional. Se você não usa os mecanismos que existem, se você usa outros mecanismos, não é? Então você está cometendo uma ilegalidade. Qualquer figura pública, juiz, funcionário, qualquer um que faça isso, tem de sofrer uma investigação e uma punição séria, porque isso é inadmissível. Isso é a subversão das garantias que nós temos, não é? Todo mundo deve se colocar, nesse momento,
nessa posição de povo, de cidadão, de cidadã, não é? E pensar o seguinte: e se fosse comigo? E se essa situação fosse preparada para mim? Não é? Então, seria admissível? Não. Então, não é admissível também para o meu inimigo, ou para aquela pessoa da qual eu não gosto. Não é? Então, não é admissível para ninguém. Isso é extremamente importante e isso é uma garantia. Isso tudo não é, Cláudio, uma coisa que se inventa nos dias de hoje. Não. Isso é uma coisa que dependeu de séculos e séculos de luta. Não é? Na Idade Média, vamos lembrar isso, as pessoas eram obrigadas a confessar, se não confessassem, eram torturadas. A pessoa era obrigada a revelar alguma coisa de si mesma, não é? Mesmo que não fosse verdade. Ela era obrigada a fazer isso, não era torturada. Ora, isso tudo desapareceu. Então, hoje, querer arrancar fatos, não é? Verdadeiros ou não, das pessoas por meios ilegais, isso não pode ser admitido. Isso não pode existir na nossa sociedade, não é? Isso significa a subversão do Estado de Direito, a subversão da democracia, não é? Existem leis e quem é agente público, quem trabalha como funcionário público, tem que seguir isso estritamente, não pode inventar nada. Não existe ineditismo, não é? Essa coisa de é inédito, então a gente tem que fazer o que for possível para tornar isso novo, isso aí pode ser para um programa de televisão, né? Um novo programa de televisão que é inédito. Mas, na justiça, isso não pode acontecer. É simples, né? E todo mundo tem que entender isso, tem que se colocar na posição de quem pode sofrer um dia uma injustiça desse tamanho. Muito bem, Alfredo Atier. Deixa eu passar aqui o João Pedro, que é um desenhista, colaborador aqui do canal. Ele dá aqui uma boa noite ao amigo Cristiano Zanin. Eu tive muito orgulho de ter feito um desenho em homenagem a você e tenho muito orgulho de ter você como amigo meu. Eu queria participar dessa live para falar com o Zanin, mas você está aqui participando, Pedro. Só a gente lendo aqui a sua mensagem, você já está entre nós e é sempre muito bem-vindo. Machado, nós já estamos na nossa última rodada. Passo para você fazer tuas observações, seus questionamentos para o Zanin nessa última rodada e aproveitar para fazer suas considerações finais também, por favor. Olha, pegando o gancho do Atier, o Atier falou uma coisa que vem permeando essa nossa conversa aqui desde o começo, né, desde a primeira fala do Cristiano também, né? Não é possível a subversão do Estado de Direito. Veja que os juízes, os promotores, podem ser conservadores, não tem problema. Mas eles não podem desrespeitar a lei, ponto final. É essa que é a questão. Ele pode ser contra a lei que foi votada no Congresso, ele pode ter divergência, achar que a lei é branda demais, que precisava ser mais rigorosa e coisa do tipo. Mas ele não pode querer fazer a sua própria lei. Ele precisa respeitar o arcabouço legal do país. O Estado de Direito é isso. E nós lutamos muito por um Estado de Direito. Muita gente foi presa, torturada, morreu em defesa desses princípios. E são princípios que tocam a todos, com todas as ideologias. E mesmo a pessoa conservadora, ela tem o direito a um julgamento justo. Qualquer pessoa tem direito a um julgamento justo, mesmo que eu não concorde com ele, que eu tenha divergência com ele. Ele tem o direito a um julgamento justo, a um juiz imparcial. É algo tão evidente, tão elementar, que a gente fica pensando, puxa vida, que enrascada que nós nos metemos. Eu acho que nós estamos numa grande enrascada no Brasil. Lógico que eu não estou pessimista, porque acho que nem temos o direito de ser pessimista, a gente tem que lutar pelas nossas convicções, né? Na perspectiva de construir uma nação digna desse nome, uma nação soberana,
né, onde impera o direito e onde nós temos a liberdade, né, de expor as nossas ideias, debater, disputar os rumos do país, né, da maneira mais aberta e transparente possível, através do voto, através da participação direta da população. Esse é o nosso sonho, é o paradigma que nós defendemos. Então, eu queria terminar a minha participação aqui, né, sobretudo considerando que a Academia Paulista de Direito, o IPED e toda essa rede que se formou aqui atendendo a convocação do canal Resistentes, né, nós todos temos uma aspiração coletiva, não é? Que é, enfim, reconquistar o patamar que a gente vinha construindo, não é? A partir da Constituição de 1988. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar grandes batalhas. Nós não nos iludamos. Não nos iludamos, porque nós estamos vivendo um quadro muito difícil, muito complexo, não é? E a gente espera que haja vitalidade na nossa sociedade, capacidade do nosso povo, né, de enxergar o que é os riscos que nós estamos correndo. Nós estamos, veja, nem bem tivemos uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, onde houve o triunfo, né, da defesa de princípios legais, um grande triunfo, uma grande vitória, né, e nós celebramos essa vitória. Amplos setores sociais celebraram essa vitória. Mas nem bem nós estamos celebrando uma vitória e nós já sofremos uma rasteira, né, e já temos ameaças do ar de novo. Então, o quadro político brasileiro é um quadro desafiador, que vai exigir de todos nós, sejamos operadores do direito ou não, cidadãos da academia ou não, setores, enfim, de todas as camadas sociais, nós vamos ter que nos juntar, nós vamos ter que criar uma capacidade de resistência para reconstruir isso. Porque não é a pandemia só, é tudo que está sendo desmontado no país pelo atual governo. As políticas públicas todas, as instituições todas estão sendo solapadas. Nós estamos à beira do precipício desse ponto de vista, né? E a reconstrução do país vai ser árdua, o que vai exigir de todos nós, sobretudo dos mais jovens, né, um denodo, uma grande capacidade enfim, de liderança para que a gente possa vencer essa etapa difícil da quadra nacional, né? É lógico que nós não podemos, de maneira alguma, entregar os pontos, não podemos baixar a guarda, nós vamos ter que lutar muito, né? A Maria da Paz, minha querida amiga que está aí sendo colocada a sua frase, né, é uma lutadora também, lutou na juventude contra a ditadura, ela e o Dorgival, meus amigos queridos, foram perseguidos pela ditadura, foram para a clandestinidade, né? Então, nós estamos de novo, a turma de 68 está de novo na trincheira, eu estou na trincheira com 75 anos, não peçam para mim sair da trincheira, não vou sair, quer dizer, lógico que eu não tenho a mesma vitalidade da juventude, mas aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. E quero aqui render, mais uma vez, as minhas homenagens a esses dois homens, né, do direito brasileiro, que honram o direito brasileiro, Cristiano Zanin e Alfredo Atier, né? E quero parabenizá-los, porque cada um, dentro da sua esfera, né? O Atier acaba de liderar uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal, né, extremamente corajosa, né, junto com outros juristas, pedindo a interdição do presidente da República. Acho que isso é um gesto extremamente, não só eloquente, ele é revelador
de uma coragem política que nós temos que reverenciar. Então, Atier, querido, minha homenagem a você e todo o grupo lá do Prerrogativas, todo o pessoal aí, não é, que está nessa trincheira. E o Cristiano, toda a sua equipe, doutora Valesca, que eu não conheço pessoalmente, mas espero conhecer um dia depois dessa pandemia, que todos eles da tua equipe, Cristiano, recebam também a minha modesta homenagem. Tá? E um grande abraço a todas e a todos que nos acompanharam aqui, né? Eu acho que foi uma live memorável, pelo menos para mim. Muito obrigado. Tenha certeza que sim, Machado, muitos elogios aqui no chat. Eu estou muito orgulhoso de estar mediando essa conversa com 3 personalidades dessa grandeza. Isso vai marcar um ponto aqui no Canal Resistente, marcar a história do Canal Resistente como uma live de fato memorável. Zanin, eu vou passar para você, então, fazer a tua última colocação, e eu vou te perguntar sobre o status atual da defesa do Lula. Né? O Fachin, quando julgou o Moro incompetente, os processos foram para uma primeira vara de Brasília, né? Gostaria de te ouvir um pouco sobre esse status, e muitas questões aqui no chat sobre o Moro. Quer dizer, já existe alguma ação no sentido de processar o Moro por ser um juiz incompetente e parcial? Quer dizer, uma vergonha completa, né, para qualquer pessoa que se coloque como juiz. Enfim, e agradecendo muitíssimo a tua presença aqui, foi de fato um prazer enorme te receber, e te ouvir é sempre muito importante para nos encher de energia também, para continuar nessa luta aqui de resistência. Muito obrigado, Zanin, por favor. Obrigado, Cláudio. Bom, em relação à situação atual, né, do caso do ex-presidente Lula, nós temos o seguinte panorama. Nessa onda, né, nessa leva do lavajatismo, o ex-presidente sofreu diversos processos que não tinham qualquer materialidade, qualquer fundamento, eram processos que realmente buscavam fins ilegítimos. E fora da Lava Jato, mesmo nesse ambiente, nós já havíamos até então vencido, né, 7 julgamentos que ocorreram fora da chamada Lava Jato de Curitiba. Então, nós já havíamos obtido a absolvição do ex-presidente ou o arquivamento sumário em 7 outros casos. E agora, esses julgamentos mais recentes que ocorreram no Supremo Tribunal Federal derrubaram aquelas 2 condenações injustas que haviam sido impostas a ele e restabeleceram, na sua plenitude, o estado de inocência. O presidente Lula é uma pessoa inocente, não só porque tem essa garantia da nossa Constituição, mas também porque não tem qualquer condenação. E a partir desse julgamento, houve a transferência daquelas ações que estavam em Curitiba para a seção judiciária de Brasília, sendo que abrirá uma nova etapa, inclusive com a possibilidade até mesmo de um arquivamento de tudo aquilo que aconteceu, porque as próprias denúncias, ou melhor, as decisões que receberam as denúncias e que instauraram os processos também foram anuladas, de modo que o novo juiz, ou os novos juízes do caso, terão, inclusive, que fazer essa análise se há algum elemento para abrir de novo essas ações. Por tudo o que sabemos e tudo o que conhecemos até esse momento, inclusive por aqueles arquivos que nós tivemos acesso, é possível ver que tudo foi feito de forma ilegal e ilegítima. Então, nós esperamos que esses processos se encerrem, mas não podemos, evidentemente, ter a ilusão de que esse espírito do lavajatismo, esse uso indevido e estratégico das leis para obter fins ilegítimos, vá, de uma hora para outra, desaparecer. O que nós temos sempre, né, que pontuar
é a necessidade de termos o Estado de Direito. Eu acho, rapidamente, para não... Eu vou contar uma pequena passagem de uma conversa que eu tive com o professor italiano Luigi Ferraioli, por volta de 2017, 2018. Eu contei a ele o que estava acontecendo aqui no Brasil, inclusive nos grampos que fizeram no nosso escritório para acompanhar a estratégia de defesa. E o professor Ferraioli ficou tão chocado que ele achou que fosse um erro na tradução que estava sendo feita simultaneamente naquela conversa. Então, é para se ver que aquilo que aconteceu aqui no Brasil gera uma perplexidade e até mesmo uma situação de uma pessoa como o professor Ferraioli não acreditar no que está ouvindo. Então, nós temos sempre que lembrar daquilo que aconteceu e ver esses fatos como um estímulo para que todos os dias nós lutemos pela manutenção do Estado de Direito, porque é só dentro do Estado do Direito que nós vamos conseguir resgatar, inclusive, tudo aquilo que perdemos nesses anos, nos últimos anos, e que continuamos a perder. E torcer, né, para que possamos achar uma solução, inclusive para o momento, né, ruim e triste que o nosso país vive em virtude da pandemia. Então, lutemos sempre pelo Estado de Direito, porque esse é o caminho. E muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de participar dessa live, de ter aqui a presença do José Machado, do Alfredo Atier, do IPED, da Academia Paulista de Direito, e de todos esses canais, né, que nos honram com essa transmissão e com essa oportunidade de um diálogo tão profícuo e que, para mim, é muito importante sempre. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos, Amin, tenho a certeza que foi uma live memorável, que vai marcar a história do canal Resistentes. Alfredo Atier, eu passo para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez ao IPED, à Academia Paulista de Direito, por este evento que foi, de fato, brilhante, muito reconhecimento aqui no público. Quero agradecer também todos os canais que estiveram conosco, tanto no YouTube como no Facebook, uma experiência que nós iremos desenvolver ao longo da jornada do canal, para que a gente possa ampliar conteúdos tão significativos e reflexões tão importantes para a atual conjuntura que vivemos no Brasil. Alfredo Atier, quero agradecer muitíssimo a sua presença, te parabenizar pela Academia Paulista de Direito e te transfiro agora para você fazer os seus últimos comentários e considerações finais, por favor. Cláudio, olha, primeiro agradecer a todas e todas que estão nos ouvindo aqui nessa sexta-feira, não é? É bonito ver isso, né? Essa participação significa esse empenho pelo Estado Democrático de Direito. Parabenizar você, Cláudio, e o Resistentes, né? Quando o pessoal soube que eu estaria aqui com o Zanin, com o Zé Machado, nossa, o que eu recebi de mensagens falando sobre o Resistentes, assim, é um canal realmente importante e de impacto social que é fundamental para todos nós, né? E eu queria fazer minha homenagem ao Zé Machado, uma pessoa que eu admiro muito, né, a sua trajetória política, e as suas palavras são sempre muito inspiradoras. Eu queria fazer uma homenagem também ao professor Eliezer, do IPED, não é? A gente tem um carinho muito grande pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá em Piracicaba, que tem repercussão nacional, que é um trabalho muito importante, assim, pioneiro mesmo nesses estudos de defesa da democracia. Fazer uma homenagem muito, muito especial ao Cristiano Zanin, né? Para mim foi um prazer enorme ter estado aqui conversando com você, cumprimentar você pelo seu trabalho, que é um trabalho muito relevante mesmo para a democracia, quer dizer, está além daquilo que se espera simplesmente de uma representação judicial, né? Quer dizer, é a verdadeira essência da advocacia e do direito, não é? É aquilo que nós podemos dizer que é a função precípua do direito, quer dizer, é a ordem jurídica justa, é a presença
de uma sociedade segura, porque os seus direitos são respeitados, e, sobretudo, os deveres, né? As políticas públicas são respeitadas. Democracia, enfim, é a gente poder estar aqui e falar, assim, com absoluta liberdade, quer dizer, a liberdade de falar, a liberdade de se manifestar, e também a coragem de dizer a verdade, né? Isso também é muito importante. Desde lá da antiguidade, esses dois aspectos eram os mais importantes da democracia: a liberdade de falar e a coragem da verdade. E eu acho que só assim nós vamos superar esse impasse, esse nó em que nós estamos envolvidos. É uma situação bastante séria, bastante grave, ela se agrava com a pandemia, mas se todos estivermos juntos e conscientes desses direitos que a Constituição nos dá, porque nós escolhemos isso, quer dizer, a Constituição é um instrumento nosso, do povo brasileiro, né? Foi o povo que escolheu, todos somos cidadãos e cidadãs. Então, se nós estivermos conscientes disso, a gente vai passar por essa crise, não é? E recuperar o tempo perdido. Nós entramos numa época de tempo perdido porque nós entramos numa época de desrespeito às leis e à Constituição. Vamos recuperar isso, vamos recuperar juntos e vamos ser otimistas porque a gente tem capacidade de fazer isso juntos, tá bom? E muito obrigado a todas e todas e os canais que participaram, que maravilha, que evento maravilhoso que Resistentes e PED fizeram, e a academia está super honrada de poder ter participado também. Parabéns. Muito obrigado, Alfredo Atier, José Machado, Cristiano Zanin, muita participação no chat, elogiando a nossa live, como eu disse, muitas questões ainda que, infelizmente, ficarão sem resposta nesse momento, mas eu acho que, tamanho o sucesso desse encontro, a gente poderia pensar em novos encontros como esse, então logo a agenda de todos os participantes permitam. Eu, como editor aqui do canal Resistentes, fico muito orgulhoso de poder participar desse momento ao lado de vocês. Represento aqui um conjunto de 5 pessoas que formam o canal Resistentes. Estamos nessa luta há 2 anos e estamos, na verdade, impulsionados a partir do choque que foi para todos nós o golpe na presidenta Dilma. De lá para cá, todos nós, inconformados com a situação que a conjuntura vivia, buscamos formar esse canal para fazer uma narrativa diferente da mídia oligopolizada e que possa trazer reflexões e informações tão importantes como essa que fizemos aqui. Muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a todos que estiveram no chat, obrigado a todos os canais que estiveram aqui conosco, uma experiência absolutamente exitosa. Faremos novas jornadas como essa. Obrigado àqueles ainda que irão acompanhar essa live depois de encerrada, ela fica à disposição no nosso link do YouTube. E dizer da minha eterna gratidão, Zanin, prazer imenso poder ter você aqui. Fiquei muito orgulhoso e sensibilizado com a sua presença, assim como do meu querido companheiro e amigo José Machado, e do amigo que acabo de fazer aqui também, o Alfredo Atier. Espero poder encontrá-lo em outras lives aqui no canal. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana, sigamos em frente e não tenhamos dúvida, a saída é pela esquerda. Uma boa noite, vamos em frente. Tchau, tchau.